noite, galera. Vamos aprender a marcar nosso mapa da mínima para ganhar dinheiro, não é isso? É isso aí. A ideia é ganhar dinheiro. Olha, desde o anual, a ideia é operar bem, pessoal. Mas ganhar dinheiro é uma consequência de operar bem, né? Então, vamos marcar aqui nossos principais pontos de suporte do anual, né? São gatilhos. A gente está vendo um anual em alta, tá? Respeitando a estrutura. A estrutura respeitada é essa. Ele pode fazer testes nela à vontade, inclusive voltar aqui. Mas enquanto ele não romper esse ponto aí do 122,75, para mim ele é alto, tá? Basicamente isso. Vamos olhar aí no mensal para se entender se o mensal também está em alta. O mensal tem alguns pontos que eu considero importantes essa semana, né? Esse cara aqui, ó, o preço está tentando fazer uma retração desse candle 7, talvez para tentar falhar o fundo dele, que ele ainda não testou o fundo dele, tá vendo? O 8 só abriu, fez um mini teste para baixo, não tocou o fundo do 7 e subiu, tá vendo? Então, ele pode vir, romper isso aqui e continuar, mas se ele falhar aqui em cima e descer, ele toca esse fundo desse 7 aí. Então, primeiro ponto importante para a gente, fundo, topo e fundo do 7, tá? Ok? Esse 3, esse 2, mínima do 2 e do 3, topo do 1, mínima e máxima do 9, tá? Pontos importantes para gente. Para mim, os mais importantes são esses aqui, tá? A gente pode deixar ele aí. Os mais importantes eu gosto de colocar assim, só para eu ter ideia de que o preço tem, uma vez chegando nessas linhas pontilhadas, eu sei mais ou menos o que ele pode estar fazendo, né? Se eu posso confiar mais ou menos nesse suporte. É o caso aqui, desses aí, ó, ok? Esse aqui já perdeu um pouco da força dele. Esse aqui também, mínima do 3. O 2 eu ainda considero forte, tá? Então, mas eu não vejo movimento para isso tudo aí, não, tá? Eu só estou marcando para a gente deixar marcado, que eu deixo marcado para a semana inteira, eu só vou ajustando o dia a dia, né? Tá bom? Perfeito, facilita bastante. É. Era o semanal agora. Entender aqui no semanal quem são os importantes para a gente. Na semana, para a gente, importantes. O 31, o 29, mínima, máxima, mínima aqui, ó, tanto do 29, 30 e 31. Esse 27 aqui, ó, eu não preciso marcar, até porque ele está muito parecido com o 29, eu já não marcaria. Esse cara aqui, teve um pequeno rompimento nele, tá? Esse aqui como alvo, tá? E esse aqui como alvo, ok? Esse aqui, esses aqui pra gente são importantes, tá? São alvos, são, beleza? Esse aqui nem tanto, porque ele já foi bastante trabalhado. Esse aqui nem tanto, porque já foi bastante trabalhado, tá? Mas até é assim, teve um rompimento nele, então vamos deixar ele aí, né? Para a gente poder, primeiro rompimento e um teste, pode ser que ele seja aí importante para a gente aí nessa semana. Se o preço continua caindo, pessoal, é importante, já estão marcados aí, né? Todos eles. Alvos, mas aqui embaixo, vou marcar só até aqui. Temos outros, mas se o preço vem para 129, né, pessoal? Já é coisa pra caramba. Não estou vendo força para isso ainda. Só estou vendo força para subir, tá? Todos os rompimentos que ele fez aqui, o máximo que pode acontecer aqui é uma retração para tentar impulsão de novo. Para ter uma retração para rompimento com tudo, ele tem que começar a fechar abaixo aí dos 136.800, tá? Senão ele, quando isso não acontecer, ele sobe.
E mais, a gente só vai saber disso depois que essa semana próxima fechar, se voltar e fechar abaixo. Senão ela continua subindo, tá? Pode ser uma semana mais ou menos assim, né? As próximas semanas. Teve muita volatilidade nessas 3 semanas aqui. Em geral, depois de muita volatilidade, ele engarrafa um pouquinho. Principalmente quando está chegando em regiões fortes, como são regiões de topo histórico, né? Que é onde ele está chegando de novo. Está no maior topo histórico, que é lá o 143,825. Tá? Vamos olhar agora o diário. Pelo diário também teve bastante rompimentos. Bastante rompimentos. Força compradora desse, né? Intensa. Esse ponto aí para a gente importantíssimo no diário. Tá? Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, que eu vou considerar esse aqui. Importante. E esse aqui também. Importante. E os outros são candles de suportes importantes, mas eu não vou deixar destacado, tá? Esse aqui, ó, vai ganhar uma importância, apesar de ser um semanal que eu não considerei importante, aqui no diário é importante, tá? Então, por isso eu coloquei aqui. Esse aqui também, gatilho importante, tá? Se ele continuar amanhã, na hora que ele abrir, se ele abrir abaixo desse cara, tem chance dele vir buscar um pouquinho mais abaixo aí, tá, pessoal? Tem chance. Busca um 57, um mensal, um 59, beleza? Pode parar no 54? Pode sim. Deixa esse no 54 marcado. Tem um anual bem pertinho, mas eu vou deixar esse aqui marcado. Ele já foi bastante trabalhado, mas tem chance dele dar alguma coisa para a gente, caso o preço vacile aí com 30 minutos, né? Dá para a gente aí alguma coisa. Bom, vou estar trabalhando essa semana, não tem, eu costumo dizer assim, eu evito entrar com a cabeça compradora ou vendedora, por mais que tenha uma força compradora aí, que depende da abertura e dos primeiros movimentos, tá? Aí às vezes dá compra e venda e aí você tem que saber chavear a cabeça para entender o que está acontecendo com o mercado e operar, né, o que ele te oferecer. Às vezes é uma consolidação da compras e vendas. Não é que nem sexta-feira foi só compra. Mas se você pega um dia mais assim, né? Tipo esse 155, 156, 159, 160, se você não souber operar a consolidação, você não vai bater meta e até arriscar perder teu dinheiro, né? Então tem que chavear. Em princípio, depois de movimentos fortes, ele consolida. Exemplo, o que aconteceu aqui, ó, o 158 foi um movimento forte, 159, 160 consolidou. Então eu vou esperar a consolidação para amanhã e talvez para terça também, tá? Ok? Então, vamos ver. Pelo, pelo, pelo diário é alta, né? Pelo 120 é alta também, tá? Parece o final aí, talvez, de uma perna 4 5, né? E a gente já tem aqui bastante o desenho de uma perna 1 2 3 pode fazer uma 4 5. E isso pode demorar talvez a semana inteira fazer essa perna 4 5, tá? Se ele não conseguir fazer rompimento das máximas com essa 4 5, ele pode daqui cair e romper esse fundo, que aí a contagem muda. Isso aqui pode ser uma perna, né? A, essa é uma perna B e essa é uma perna C. E ainda assim, isso tudo pode voltar a ter força para rompimento de topo, porque tudo isso pode ser uma perna 4, tá? Então vamos entender aqui no 120 quais são os pontos importantes para a gente, né? Para a gente não marcar muita coisa no 120, tá? Deixar o diário bem tranquilo, deixar bem tranquilo aqui o 120 também. Se ele cair aí pelo 120, a gente vai ter esse ponto.
Esse aqui. Esse aqui para a gente é importante observar, ok? Essa mínima aqui também. E se ele voltar para baixo dela, ele reestrutura a venda. Ele não respeitou, tá? Esse um aqui é importante, tá, pessoal? Esse aqui. Se ele cair, ele vem aqui e aqui pode dar boas compras, tá? Ou, se ele romper, continua a queda. Portanto, aqui em cima falhou até aqui, ele vem rompendo aqui, confirmando, ele pode parar nesses pontos aqui, mas teoricamente o alvo dele vai ser esse. Aqui, se ele vacilar, sobe. Se romper, ele vem buscar aqui embaixo, tá? Vamos acompanhar, mas se ele subir, eu preciso entender até onde ele pode ir, né? Então, ele pode vir até aqui. Esse ponto que já foi respeitado aqui, ó. E daqui para cima, a mínima desse um aqui, o topo desse um aqui, a mínima desse 4, a mínima desse 5, o topo desse 4, ok? São os pontos que a gente vai observar aí amanhã, se o preço continuar subindo. São alvos que a gente vai acompanhando para ver se ele respeita ou se ele rompe, tá? Se ele toca no alvo e rompe, a gente fica com ele. Vou dar um exemplo do que eu estou falando e que aconteceu sexta-feira. Esse fundo aqui para mim era importante. Ele tocou, fechou abaixo. Mas olha o que que aconteceu aqui, ó. Rompeu. Depois o topo dele era importante. Ele tocou e rompeu. Depois o fundo desse 3 aí era importante. Ele tocou e rompeu. Então, eu continuei comprado para pegar o topo do 3, né? Então, não significa que chegar na linha eu vou sair vendendo, não. Chegar na linha ele tem que ver o que que ele vai fazer, se ele rompe ou se ele faz. Aqui, por exemplo, ele já tentou uma vez, não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. Só que não me deu venda ainda. Ele ainda está tentando subir. Acho que pelo 30 minutos ele começou a querer dar venda, tá vendo aí? Eu cheguei a olhar esse candle 18 aí. Só que o próprio candle 18 dos 30 minutos não confirmou a queda. Olha aí, vou mostrar para vocês. Olha o que que ele fez. Ficou acima, tá vendo? Então, amanhã, no micromovimento, a gente ainda está em movimento de alta, tá? Pelo 30, pelo 60. Mas o 30 foi o único que deixou ali alguma coisa para a gente, né? Tá vendo? Esse movimentozinho aí do 15, tá? Vocês podem olhar para ele amanhã na abertura. O 10 minutos fechou o quê? Em alta, né? Fazendo um micro movimento aí para queda, tá? Fez um micro movimento para queda, ó. Tá? Deixa assim. Então ele pode dar compra aqui, né? Nessa região do 30 minutos. Aqui, essa aqui tá errada, essa aqui. Troquei a cor desse cara aqui sem querer. Ó, até aqui ele pode dar uma compra no micromovimento, micro comparado com o diário, né? Isso aqui para mim não é micro, não. 10 minutos para mim já é macro, tá? Então, até aqui, ó, uma abertura acima desses pontos aí, do 140, 450, é alta, tá? Principalmente aqui assim, é alta, ok? E aí, com o fechamento de um primeiro candle de 30 minutos, você já pode começar a confirmar a direção que o mercado vai querer tomar amanhã, ok? Isso se ele te der chance de você entrar depois, né? Porque às vezes ele já faz todo o movimento no primeiro candle, ok? Alguma dúvida aí, seu Washington? Tá falando no mute comigo não, né? Não, não. Até agora, tudo certinho. Beleza. Então, lembrando, a gente está num forte movimento de alta, chegamos numa região de topo. Complicado fazer compras lá no alto, mas eu não tenho informação para vender ainda, não, tá? Ah, teve uma mini quebra de alta aqui com 57, mas, cara, uma quebra de alta pode ser uma quebra com um falso rompimento, né?
vai e devolve. Então, com essa força, não pode simplesmente subir. Espera, se ele abrir por aqui, uns testes nessa região aí. As linhas verdes são do 30, as linhas lilás aí são do 10 minutos, tá? Se ele permanecer para cima delas, ele vai continuar subindo, tá? Se passar para baixo, ele faz uns testes mais abaixo, mas ainda é alta. Aí a gente começa a ver os fechamentos dos primeiros candles, 60, 120, e vai informar para onde o preço está com mais vontade de ir. Ok? Beleza? Beleza. Vou parar a gravação e boa sorte para todo mundo.